Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 6/7/2025, primeiro domingo do mês. Sendo assim, hoje estaremos realizando a ceia do Senhor. Se o Senhor te convidar e permitir que participe com a gente, separa a sua taçazinha de suco, de uva, um pedacinho de pão e vem participar conosco. Amém? Vamos estar orando. Deus e Pai, coloco a minha, Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Leva nossos pensamentos cativos a Deus, para que a gente não venha dispersar, para que a gente venha absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, vem com o Teu poder sobre a minha vida, a vida da Jandira. Vem com a Tua unção, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que os Teus propósitos, ó Pai, têm que se realizar. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado e há de continuar cuidando. Coloca essa questão deste culto em Tua presença, ó Deus. A transmissão, a quem que o Senhor quer que chegue, ó Deus. Na autoridade que me deste dos altos céus, faça que por ter toda a tentativa dos homens e das trevas, de tentar até mesmo atrapalhar a qualidade ou que realize este culto, que transmita este culto e que este culto chegue quem o Senhor quer que chegue. O Senhor tem a primazia, Senhor. Ser conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Deus está aqui, aleluia. Tão certo quanto ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Vamos estar fazendo agora as petições. Coloca agora em pensamento a petição que o Senhor contempla e responde. Deus e Pai, coloca agora em Tua presença a oração que está sendo feita por este, por essa que está assistindo, ouvindo. Coloca os pedidos de oração que está aqui na mão direita. Coloca cada pedido de oração que está aqui nessa caixinha, Deus, em Tua presença. Sim, ó Deus, especialmente eu coloco a minha mãe, que essa semana fez aniversário, 89 anos de idade. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus. Ser conosco, ó Deus. Coloca o Senhor no contexto meu e da Jandira. O chamado que o Senhor tem para nós, ó Deus. Coloca o ateliê de Jandira. Coloca o ministério como um livro, mensagem do Espírito Santo. Coloca o MBATS como um todo em Tua presença, Senhor. O Senhor tem a primazia. Faz o que o Senhor apraz. Usa, Deus, o que o Senhor quiser e quem o Senhor quiser nos abençoar. Mas opera, Pai. Supre
sustenta, realiza os teus propósitos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? A mensagem de hoje é sensibilizar Deus. Vamos tentar falar o que sensibiliza e o que não sensibiliza Deus. Na palavra de Deus fala que Enoque sensibilizou tanto Deus que ele foi trasladado e já não estava mais com Deus. A palavra de Deus diz que Deus teceu tantas elogios a respeito de Jó, falou como que ele era íntegro, como que ele era. O que vai sensibilizar Deus? Tem um pregador da atualidade, um cantor da atualidade, que ele canta uma música que ele fala, acho engraçado, que manda você chamar a atenção de Deus. Grita, chama a atenção. Será que eu gritar vou chamar a atenção de Deus? Será que eu usar palavras eloquentes, bem ilustradas, buscar aquelas palavras mais rebuscadas ali no dicionário, será que essas palavras vão sensibilizar Deus? Tem algumas pessoas que falam assim que chora porque o Senhor está colhendo as suas lágrimas. Será que somente um choro vai sensibilizar Deus? Tem pessoas que choram por qualquer coisa. Será que essas pessoas vão ser mais tocadas por Deus do que outras pessoas que têm dificuldade de chorar? O que sensibiliza Deus e o que não sensibiliza? Será que eu fazer grandes desafios, grandes obras, sensibilizaria Deus? Eu ser responsável por milhares de almas, como um pregador da atualidade que morreu não há muito tempo, recebeu uma profecia de que ele iria, numa única pregação, ganhar 1 milhão de pessoas para Cristo. E ele fez uma cruzada na África e ganhou 1 milhão de pessoas para Cristo. Será que o fato de ter ganhado 1 milhão de pessoas num único dia para Cristo sensibilizou Deus mais do que um outro que só ganhou uma pessoa? O que sensibilizaria Deus e o que não sensibilizaria? Nós vamos chegar aqui primeiro no início. Algo assim que a gente percebe uma diferença. O sensibilizar e o não sensibilizar. Gênesis capítulo 4. Você percebe algo interessante aqui? Caim e Abel. Gênesis 4, versículo 3 a 5 diz o seguinte: aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Mostra que Caim foi o primeiro a trazer do fruto da terra. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Eu, durante a minha vida de conversão, muitas das vezes ouvi falar que a diferença da oferta de Caim com a oferta de Abel é que Caim ofertou um animal, a gordura de um animal, e que a oferta que agrada o Senhor é sacrifício de animal. Enquanto que Abel deu, né? Enquanto que Caim trouxe frutos. E você analisando bastante, você vai ver que não. Que a palavra de Deus fala que tem o tempo da colheita. A primícia dos seus frutos teria que tirar a 10ª parte, o dízimo. O dízimo, ele era, não em espécie, mas era o dízimo, a 10ª parte da colheita. Não era animais, não era dinheiro, era pegar a colheita e 10ª parte daquela colheita que foi feita, passava e entregava para Deus. Quer dizer que Deus aceitava a colheita. Naquelas ofertas diárias tinha os incensos, tinha farinha, tinha os animais, tinha um montão de coisa. E não apenas o animal era ofertado a Deus.
o que você percebe aqui é que irou-se Caim sobremaneira e descaiu-lhe o semblante. Você vê uma atitude. E o interessante é que fala que Deus se agradou da oferta de Abel. Mas não fala Deus conversando com Abel. Fala que Deus falou com Caim. E o interessante é que Deus aconselhou Caim. A palavra de Deus fala que Deus disciplina aquele que ama. Se Deus não amasse Caim, Deus não teria disciplinado, não teria aconselhado. O que está aqui em jogo é a atitude de Caim e a atitude de Abel. Você mostra aqui que parece que Caim não era a flor que se cheirava. A atitude do coração. Tem um salmo que fala que quem habitará na tua casa, Senhor, quem tem as mãos limpas e o coração puro. Olha para você ver o que fala. Olha para você ver que de repente Caim, ele não demonstrou que tinha o coração puro. Quer dizer então que uma coisa que vai determinar muito se você vai agradar a Deus, se você vai sensibilizar Deus, é a sinceridade do seu coração. Olha o que Deus fala aqui em 1 Samuel, capítulo 16, no momento em que Deus buscava um substituto para ser rei em Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. 1 Samuel, capítulo 16. O primeiro rei foi Saul. Saul não passou pelo prumo do Senhor. O Senhor tem um prumo, ele fica avaliando a gente constantemente. Assim ele falou ali, na época, através de Daniel, que era Meni, Tekel. Então o que acontece? Saul não foi aprovado. Pesado, não provado. Aí foi buscar um substituto. Olha o que aconteceu no 16, de 4 a 13. 16, 4, diz o seguinte: Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos filhos, e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, disse consigo: Certamente está perante o Senhor o ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentas para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Samuel chamou a Abinadab e o fez passar diante de Jessé, trouxe Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: Tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu este. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaríamos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor:
levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A partir desse momento, o Espírito do Senhor pousou-se sobre Davi. E no momento que o Espírito do Senhor pousou sobre Davi, saiu de Saul esse espírito de liderança e entrou e saiu em Saul um espírito de loucura. Dá para entender que parece que quando Davi matou o urso e matou o leão, foi depois de ele ter esse espírito pousar sobre ele. Certeiramente, ele matou Golias depois que esse espírito pousou sobre ele. Ele se tornou um guerreiro, um comandante do exército do rei Saul, depois que esse espírito pousou sobre ele. Ele se tornou rei depois que esse espírito pousou sobre ele. Foi ungido. Ele pegou um chifre de carneiro como esse, cheio de óleo, e derramou sobre Davi. Davi não se tornou mais o mesmo. Eu te pergunto, então o que fez o Senhor se sensibilizar com Davi? Sendo que esses feitos aconteceram depois que ele recebeu a unção, o Espírito do Senhor sobre ele. Quer dizer então que o fato de você não ter o Espírito do Senhor sobre você não impede você sensibilizar Deus. Olha para você perceber aqui que ele fala, é este. Ele era tão insignificante na família que o pai reuniu os filhos todos e esqueceu do Davizinho. Já viu? De repente a família reúne e tudo mais tal, e você tem aquela sensação de que você não é lembrado pelos seus. Você é esquecido. Mas o que importa não é você ser lembrado pelo seu pai, pela sua mãe. A palavra de Deus fala que, ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho, eu não esquecerei de ti. A diferença é Deus e não as pessoas. Mas o que sensibilizou Deus com relação a Davi? Davi era pastor de ovelha. A função de pastor de ovelha era uma função tão insignificante que quem era pastor de ovelha eram só crianças e velhos. Eram pessoas que não tinham necessidade de tanta habilidade. Era só chegar ali e pegar uma ovelhazinha desgarrada. Era chegar ali e jogar as pedras sobre um bicho que estava aproximando. Se era um mercenário, um pastor mercenário, ele fugia e deixava a ovelha à mercê dos animais. Pode ser criança, pode ser aquela pessoa que menos tinha significância no meio, aquela pessoa que era um zero à esquerda. Dá para ele a função de cuidar das ovelhas. Sempre eram os mais fracos que tomavam conta de ovelha. Por que sensibilizou Deus com relação a Davi? Em relação ao irmão mais velho, que era mais alto, que era mais forte. A palavra de Deus fala que Deus não vê como o homem vê. Deus não vê a aparência, vê o coração. O que Davi fazia ali naquele deserto, ali naquele lugar, naquele pasto, naquele local ali, sozinho com as ovelhas? Ele compunha melodias para o Senhor. Ele tocava para o Senhor. A palavra de Deus fala que no meio das ovelhas ali, ele ficava louvando o Senhor. Tem pessoas que acham que você tem que cantar no culto dominical, no culto principal. Você tem que cantar para sensibilizar Deus em estádios lotados. Estava lá o Davizinho lá, sozinho. Ele não tocava para as ovelhas não entendem. Por mais que hoje em dia muitas pessoas atribuem para os animais coisas que é para o ser humano, a gente tem que chegar à conclusão. Os animais cantam para Deus, nós cantamos para Deus. Mas uma pessoa cantar para um animal, não, ele cantava para Deus.
ele tocava para Deus, ele compunha para Deus. E isso sensibilizou o coração de Deus. Não é o fato que ele mataria animais, não é o fato que ele mataria Golias, não é o fato, não. É o fato que ele tocava a Deus, sensibilizava a Deus com o louvor dele. Ele fazia questão de louvar a Deus todo o tempo, sem ser visto, sem receber aplausos. Ele queria sensibilizar Deus, porque Deus vê o coração e não a aparência. Agora, algo que não sensibiliza Deus. Então quer dizer que Deus vê como o homem não vê. O homem vê as aparências. Aí você entra na religião. A religião é a tentativa do homem aparecer, do homem chegar até Deus. E vida espiritual é Deus chegando até o homem. Davi estava ali sozinho, ali, quietinho, ninguém. Aí Deus chegou até Davi. Contemplou Davi. E a religião é o homem tentar chegar até Deus. Aí para o homem tentar chegar até Deus, o que como quer? Sensibilizar o homem. Foi assim na Torre de Babel. Vamos nos reunir e vamos nos unir e vamos fazer uma torre para chegar até Deus. Então as pessoas acham que sensibilizando o homem, e quanto mais homens, quanto mais ser humano eu sensibilizar, mais perto eu estou de Deus. Eu quero aparecer. Mas a palavra de Deus fala que Deus não vê como o homem. O homem sensibiliza pelo que vê. Deus sensibiliza pelo coração. Olha para vocês verem aqui algo religioso que não agrada a Deus. Está aqui no capítulo 15 de Samuel. Tá aí, só você voltar o capítulo. Capítulo 15, versículo 22 a 23. Quando Saul foi desaprovado e Deus procurou um substituto, Samuel falou para Saul o seguinte: porque 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedece a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ofertas com interesse. Deus mandou Saul eliminar todo o inimigo e não ficar com nada. Saul querendo pegar a melhor parte, Saul querendo fazer negociação com os reis, Saul preservou os reis vivos e matou mulheres, crianças, matou tudo. Saul pegou para ele todos os animais melhores. Aí veio para Samuel e falou: trouxemos isso para sacrificar ao Senhor. Ele ia dar um boi para ser sacrificado e ia levar 200 para casa. Essas ofertas que você faz só para aparecer, igual no caso lá de Ananias e Safira, essas ofertas que você faz, essas coisas que você faz na igreja, essas coisas que você faz na sociedade, com a intenção de mais na frente se tornar um político, ou de ganhar simpatia na igreja, ou de conseguir alguma condição financeira, Deus vê o coração. Aí ele fala para Saul aqui que este espírito é pior que espírito de feitiçaria. Deus não vê esse tipo de coisa. Tem pessoa que tem uma vida tão vazia, mas tão vazia que vive só de casca, vive só de aparência. Não vai ser nunca visto por Deus. Não vai ser reconhecido por Deus. Por quê? Porque a intenção no coração deles é tão má que está escondido por trás, que ao contemplar Deus dá vontade de vomitar. Outra coisa também está aqui, Isaías, atos religiosos, Deus não contempla. Isaías 58. Isaías 58.
Tem pessoas que querem sensibilizar Deus com sacrifícios gigantescos, com jejuns longos, subir escadaria, ficar assim, calado, mudo por tanto tempo, faz de tudo. Aí fala aqui sobre o jejum, não vou entrar em muito detalhe, que a nossa ideia não é sobre o jejum, mas sobre sensibilizar Deus. Do versículo 4 ao 7 apenas, diz o seguinte, Isaías 58, versículo 4 ao 7. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chama isso tu a jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixais livres oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com a faminto, recolhas em casa os pobres de desabrigados, e se vires nu, o cubras, e não esconda o teu semelhante? Não escondas o teu semelhante. Olha como é que ele fala bem claro, que o verdadeiro jejum que o Senhor agrada, ele contempla o coração. A pessoa má, a pessoa de má índole, a pessoa que tem más intenções, as pessoas que têm um coração duro, por mais que ele fique dias e dias sem jejuar, por mais que ele suba escadarias, por mais que ele faça votos, mais votos e votos, não sensibiliza a Deus, porque são aparências. Muitas aparências, aparências, aparências. Olha outro para você ver em Joel, livro de Joel, depois de Oséias, e antes de Amós, Daniel, Oséias, Joel. Olha como que ele fala algo incrível aqui. Joel capítulo 2, versículo 13, 12 a 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benevolência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Era muito comum as pessoas no judaísmo, como um gesto de quebrantamento, eles se rasgar as vestes, mostrando para o Senhor assim, eu estou nu, estou desnudo. Eles rasgavam as vestes, jogavam cinza sobre a cabeça. E aí, de repente, isso é uma aparência. As pessoas viam as pessoas chegando e rasgando a veste e chorando por um ente querido que morreu, rasgando a veste, chorando por uma situação. Aí Deus contemplava o coração e falava assim, você engana as pessoas, não a mim.
Normalmente as pessoas medem o amor que uma pessoa tem pelo outro no enterro pelo tempo de choro. Mas talvez que a pessoa está chorando de remorso, porque não fez nada por aquela pessoa que morreu. A pessoa está morrendo, chorando de saudade, porque não teve tempo suficiente para ficar com aquela pessoa. Enquanto o outro não chora, porque sente que tanto que fez o que tinha que fazer, que não tem consciência pesada. Ou não chora porque viu o outro sofrendo tanto, que uma lágrima seria injusto. Ou porque tem tanta certeza de que aquela pessoa vai para Cristo, que não é egoísta e fala assim, não, eu não posso chorar porque está indo para Cristo. Tem tantos motivos que levam a pessoa a não chorar. E tem tantos motivos que levam a pessoa a chorar. Tem tantos motivos que levam a pessoa a rasgar as vestes. Mas isso não sensibiliza a Deus. Ele fala aqui, olha, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Pessoas fazem teatro, procuram chegar bem à vista, todo mundo olha, nem despistar bem para essa pessoa também, e rasga as vestes para poder chamar a atenção dos homens, não de Deus. Rasga o vosso coração, abre o teu coração para Deus, seja sincero com Deus, isso vai sensibilizar Deus. Rasgai o vosso coração. Olha para vocês verem aqui, em Mateus, o Senhor citando dois fatos religiosos que não sensibilizam a Deus. Está aqui, Mateus, capítulo 6. Não sensibiliza. Mateus, capítulo 6, versículo 2 a 8. Quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, que eles receberam a recompensa. Qual a recompensa que eles receberam? Ser reconhecido pelos homens. Ele queria aparecer para os homens. Tu, porém, adores esmola, a tua mão esquerda, a tua mão esquerda, o que faz, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E quando orares, não oreis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos aos homens com palavras bonitas. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa dessas pessoas? Ser aplaudido e ser visto pelas pessoas. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que estás em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de palavras repetidas, palavras bonitas, como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Não os associeis a eles, pois porque o vosso Pai sabe que tendes necessidade antes que lhe peça. Quando você precisa de alguma coisa, você ora, Deus já sabe antes de você pedir. Não usa palavras repetidas, não usa palavras bonitas, não vai falar na praça pública para todo mundo ver, não. Não faça para aparecer, não oferta para aparecer. Isso não sensibiliza a Deus. O trabalho que você realiza, tem pessoas que se matam na igreja, se mata para sensibilizar a Deus. Olha para vocês verem aqui Lucas. Não é isso que sensibiliza a Deus. Os seus afazeres, seus muitos afazeres não sensibilizam a Deus. Obedecer a Deus sim é melhor que sacrifício. Olha o Lucas. Não é Marcos, é Lucas. Você se encher de tarefa não vai sensibilizar a Deus em momento algum. Capítulo 9. Lucas 9.
Lucas 9:43. Olha para você ver que não sensibiliza. 9:49. Diz o seguinte: falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expulsou demônios e los proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus disse: não proibais, pois quem não é contra nós, quem não é contra vós, outros é por vós. Tem pessoas que só aceitam as pessoas trabalhando na igreja se o pastor impôs a mão, se o pastor colocou como diácono, diaconisa, louvor. Tem igreja que só aceita uma pessoa ser pastor se ela fez seminário. E tem uns que exigem que seja seminário reconhecido pelo MEC. Ou então tem que ter feito bacharelado, tem que ter feito doutorado, especialização em alguma coisa, angiologia, em expulsar demônios, ou, como diz, exorcismo, ou algo específico. Você tem que ser bacharelado, você tem que ser doutorado, você tem que ter especialização em alguma coisa. Isso não sensibiliza Deus. Os discípulos achavam que pelo fato de eles andar com Jesus, e ali especificamente na hora que eles chegavam na cidade, todo mundo via lá, ó, esse aí andou com Jesus, esse é discípulo de Jesus. Não. Jesus tinha vários e vários trabalhadores que trabalhavam em oculto. Ele viu uma pessoa lá fazendo a obra do Senhor e proibiram. Ciúmes dos discípulos. Você não é chamado pelo Pai. Os chamados do Senhor nem sempre vão ser vistos e aplaudidos publicamente. O que sensibiliza Deus é Deus mandou você fazer, você obedecer e fazer. Mas vai fazer para quem? Para que os homens vejam, não para que Deus vê. Os pequenos trabalhos. Agora uma outra polêmica se levantou aqui também, está aqui em João, capítulo 4. Os judeus sempre adoraram a ideia do templo. O templo é um local sagrado, um único lugar sagrado. Aí como o templo foi destruído, antes do templo ser destruído, na época da Babilônia, foi a primeira destruição. Quando o templo foi destruído, o pessoal foi expulso para a Babilônia, iniciou-se as sinagogas. O templo e a sinagoga, iniciou-se a existência da sinagoga. Antes do povo ir para a Babilônia não tinha sinagoga. Então as pessoas viam o lugar sagrado a sinagoga e viam o lugar sagrado o templo. E Deus falou assim, não, vai chegar um dia que esse templo vai sumir. Não é a edificação, o lugar de edificação que vai sensibilizar a Deus, não. Talvez as pessoas só se sentem mais santo dentro de uma edificação. Aí o que ele fala aqui, ó, em João capítulo 4, versículo 19. Ele faz passar para a Samaritana, 19 a 24. 4, 19 a 24, diz o seguinte. A Samaritana falou, Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Senhor. Vós adorais o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é uma edificação que você vai ter que ter lá para sensibilizar a Deus. Não é aqui nem ali, mas orar em espírito e em verdade. Quando Davi estava naquele campo, ele estava louvando e adorando o Senhor em espírito e em verdade. Ele não estava numa edificação, ele não estava numa sinagoga, ele não estava no templo, não estava na igreja. Não vai procurar a aparência. Ah, eu vou adorar a Deus, eu vou para a igreja. Não, não estou te proibindo ir para a igreja, não. Sim, você deve ir para a igreja.
Mas você deve adorar a Deus em todo e qualquer lugar. Isso vai sensibilizar a Deus, seja na igreja ou fora da igreja. Nós vamos ter que fazer a ceia, então eu vou ter que resumir aqui. Eu vou citar umas pessoas que sensibilizaram Deus. Falei de Jó, falei lá no início, lá de Enoque. Mas vamos citar aqui algumas pessoas que sensibilizaram Deus. Está aqui em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, teve um homem que sensibilizou muito a Deus. Não, que andou com Deus e não foi, sensibilizou. Enoque foi recolhido e Jó. Abel também. Mas vou citar aqui só 3 pessoas. Tem muitas outras mais, hein? Mas tem gente na Bíblia que sensibilizou Deus. Débora sensibilizou, Sansão. Mas vou falar só 3 aqui. Lucas capítulo 7, no versículo 1 ao 10. Não vou de 1 ao 10 não, para não perder tempo. Você depois lê ele. Um homem pediu ao Senhor para que ele... Lucas... Estou olhando aqui outro. Lucas 7... Não vou ler todo para não perder tempo, depois você lê. Ele pediu a Deus, ao Senhor, aos amigos, para que fosse até Jesus e pedisse a Jesus que orasse pelo servo dele. Aí ele fala aqui, ó, vou direto, vou ser mais objetivo, vou direto quando ele fala aqui, ó, no 6. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigo para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entreis na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, mande com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados à minha ordem. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-te que nem mesmo em Jerusalém achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Ele falou: Senhor, você não precisa me enganar, não sou digno. Mas eu tenho certeza que uma palavra que o Senhor disser aí onde o Senhor está, sem precisar de vincar, vai curar meu servo. A fé deste homem sensibilizou. O nível de fé que você tem sensibiliza Deus. Para não perder tempo, vamos em outro aqui. Marcos. Vou falar só 3. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Versículo 41 a 44. 12, 41 diz o seguinte: assentado diante da sinagoga, gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disseram: em verdade, lhes digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram o que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. O Senhor, Ele não vai ver a quantidade, a qualidade da sua oferta, mas Ele vai ver a intenção do teu coração. A mulher não tinha nada. Ela pegou nada que tinha e depositou. Para Deus é tudo. Outros tinham tudo e depositou sobra.
Porque o coração deles é o seguinte assim, eu não vou dar tudo que eu tenho para Deus não, porque né, eu vou guardar, como no caso de Ananias e Safira. Isso, essa atitude dessa mulher, dessa viúva, sensibilizou. Outro também que sensibilizou também, está aqui, Marcos 7, só voltar um pouquinho. Essa que também foi incrível. Uma mulher grega. Eu não ter a ceia, então não posso perder muito tempo. Eu vou ser mais objetivo nesse também. Depois você lê toda a passagem. Uma mulher estava pedindo para poder curar a filha dela, ela não era judia. Aí aqui, ó, Marcos 7. Então vamos ver esse todo aqui. 7, 24 a 30 diz o seguinte assim. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filha estava possuída de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-lhes aos pés. Essa mulher era grega, de origem Ciro-Finécia, Fenícia, e rogando-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixe primeiro que se farta os filhos, que é os judeus, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo para cachorrinhos, chamando de cachorra. Ela, porém, lhes respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio era deixado. Era importante que Jesus se apresentasse aos judeus. O evangelho depois ia até os gentios. Jesus veio para os seus. Quando os seus o rejeitaram, aí sim ele foi aos gentios. Ele não tinha, porque uma das tradições dos judeus é que os judeus não podiam conviver, os judeus não podiam comer, os judeus não podiam fazer nada com os gentios. Era só entre judeus. Quando essa mulher chegou, ele falou para ela assim, não, eu não posso fazer nada por você, você é grega. Eu só posso estar na casa do pai, com os filhos do pai. Depois falou com ela, eu só não posso dar o pão para os cachorros. Ela falou assim, olha, os cachorros comem das migalhas das crianças, que os cachorros ficam na beira da mesa, esperando as crianças deixar cair um pedacinho de pão. O que ela quis dizer? A bênção que o Senhor tem, o poder do Senhor, a unção do Senhor é tão grande que eu não preciso de comer o que os judeus está sendo oferecido na mesa para os judeus, não. Uma migalhazinha, um pedacinho da unção do Senhor que cair para mim vai curar minha filha. Enquanto os judeus estavam negando aquele banquete, ela estava dizendo que uma migalhazinha no banquete era suficiente para curar a filha. Uma migalhazinha do poder de Deus era suficiente. Sensibilizou. O reconhecimento de quem é Deus, do poderio de Deus. Nos é ensinado que a gente tem que agir como coitado. Não, Senhor. Ensinaram pra gente que a gente não pode incomodar Deus. Quem é nós? Mas é o coração sensível. Nós vamos partir para a ceia agora, sem muitas demandas. Mas como está a sua situação? Vou orar primeiro por você que está desviado, para que você possa participar conosco. Ora após mim dizendo, eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, não reconheci o teu propósito, afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a ter comunhão com meus irmãos. Em nome de Jesus. Agora me dirijo a você. Para você poder sensibilizar a Deus, você tem que nascer de novo.
e só nasce de novo se você fizer essa oração, aceitando Jesus como seu Salvador, de forma autível. Você tem que falar, estando aí sozinho ou no meio de pessoas, tem que falar para que seja ouvido, ouvido pelo céu, ouvido pelo inferno, ouvido pelas pessoas, ouvido. Porque Deus vê o coração. Se você falar em pensamento, o Senhor vê. Mas demônios e os anjos eleitos não conseguem ler pensamento. E tem que haver um decreto público. Esse sim tem que ser público. Não precisa ser público para os homens, mas tem que ser público para o inferno, tem que ser público para o céu. Para isso você tem que falar com a boca, audível, nítido, para que tanto os demônios te passem a reconhecer você como filho de Deus, como os anjos eleitos passem a te reconhecer como filho de Deus. Ora dizendo após mim, diz, você fala o meu nome, você fala o seu. Eu, Carlos, você fala o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitude e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso peço perdão agora. Também peço que o Senhor cuide de tudo que eu tenho, todos que eu amo, de mim. Peço também que o Senhor escreva no meu nome no livro da vida. E a partir de agora reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês. Deus e Pai, coloco este e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco este e essa que voltou pelos teus caminhos em tua presença e peço, faça uma obra maravilhosa na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vamos agora partir para o seio do Senhor. Nós estamos aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, diz o seguinte. Opa, deixa eu pegar aqui a ceia. Separei ela, mas não trouxe. Deixei os elementos da ceia. Não pus aqui perto de mim. Diz o seguinte. 1 Coríntios, versículo 11. Capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciarão a minha morte, a morte do Senhor, até que ele venha. Levanta o teu cálice. Levanta o teu pão, que como Jesus levantou e consagrou, vou estar consagrando. Senhor Deus, Pai eterno, coloco este suco, coloca este pão em tua presença. Coloca o suco e o pão do irmão e da irmã que está assistindo, ouvindo em tua presença. Que no mundo espiritual sejam desfeitas as propriedades naturais, que eles sejam vistos no mundo espiritual como o sangue do Cordeiro, como o corpo de Cristo. Que ao comermos e bebermos, nós tenhamos cura do nosso corpo físico, da nossa alma e o fortalecer do nosso espírito. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-os, em nome de Jesus. Aí continua falando no versículo 26, 27. Por isso, aquele que come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe e come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos o que dormem. Olha para você ver. O Senhor pede que ao participar da ceia,
Você não faça religiosamente, para que as pessoas vejam. Mas para que você não seja religioso, o Senhor convida você a examinar. Até pouco tempo atrás, se você achasse um defeito, um problema na sua vida, você não podia participar da ceia. A palavra de Deus não fala isso. Manda você examinar. Depois que você vê o problema com você, pede perdão a Deus e vem e participa da ceia. Porque João mesmo fala na carta que aquele que diz que não tem pecado já pecou. O Senhor convida a gente a examinar. E depois de examinar, a gente peça perdão e participemos. Vamos tirar um minuto para estarmos examinando e pedindo perdão a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora estar participando da ceia. Juntos. Eu e você. Em nome de Jesus. Dois pedacinhos aqui. Vamos juntos, comamos e bebamos. Amém. Estamos encerrando. O Facebook está alegando que aquele histórico de nós estamos gravando no Facebook tem 6 anos. A nossa congregação vai fazer 10. O histórico de 6 anos está para poder sair. Não sei se isso vai acontecer. Vai ficar apenas um período. Então, se as pessoas quiserem rever alguma coisa ali no Facebook, ali não sei como que vai acontecer depois, aquele histórico está para poder sair todinho. No YouTube, nós estamos fazendo experimento. Mas no Face, todo aquele depósito histórico. Mas nós estamos aqui para poder fazer para o homem ver. Eu não tenho que mostrar para vocês que nós vamos fazer em dezembro, se o Senhor permitir, 10 anos de congregação. O que importa para nós é o dia de hoje. Se não tiver o histórico ali, o que importa é hoje. A mensagem do dia. A mensagem do dia. É bom ter o histórico para as pessoas ir ali e ter temas para poder estar levando e pregando, sim. Mas se sair, a essência é a mensagem do dia. Amém? Vou estar entregando a bênção apostólica. Deus e Pai, coloco a mim, a Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar. Na autoridade que me desse dos altos céus, determino que tenhamos uma semana mais que abençoada. Em nome de Jesus. Amém.